Empresas de sucata. Você está pensando em fazer investimento nessa área, na sua região, que tem um imenso potencial. Você já viu que boa parte daquele lixo, daquele resíduo poderia virar dinheiro e você quer entender isso como funciona. O mercado de sucatas, de empresas de sucata, ele envolve o comércio de materiais recicláveis direto. É a compra e venda. Diferente de uma usina de triagem, muitas vezes, na maior parte das vezes, você não está preocupado com a coleta desses materiais nos seus geradores, na maior parte das vezes. Não tem nada contra, mas é uma característica desse mercado não estar necessariamente preocupado com essa coleta. Esse mercado hoje é predominantemente dominado por ex-catadores ou pessoas que vêm lá de baixo, que atuam ali, como eles mesmos no departamento comercial, na maior parte das vezes, o que torna os projetos relativamente frágeis e difíceis de escalar, porque no momento que ele está lá no departamento comercial, ele deixa de estar colocando inteligência de mercado. E como é um setor que exige margem, esse mercado de sucatas, ele trabalha com margens, compra e venda. Se você está no operacional, você deixa de trabalhar, quem sabe, a agregação de valor na ponta e a economia também na aquisição, ou melhor, na venda e na aquisição dos materiais. Como fazer para agregar valor aos diferentes grupos de materiais que a gente tem aqui, certo? Então, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. A gente vai falar de empresas de sucatas para quem quer investir nesse mercado. E se você está pensando em investir nesse mercado, não sabe por onde começar, sabe que nós, da Verapuru, somos especialistas na estruturação de negócios, na industrialização do setor de resíduos sólidos. E para entrar em contato com a gente, você tem aqui o e-mail nosso aqui do lado, basta escrever comercial@virapuru.com. Fale um pouco sobre o tipo de projeto que você quer fazer, qual a região que você quer fazer. Não importa se você está no Brasil, na África ou em qualquer outro lugar. O processo de estruturação, ele vai ver não somente a viabilidade técnica e econômica, mas também a regulamentação do mercado onde você estiver. Então, fique à vontade para entrar em contato com a gente sobre esse empreendimento, esse negócio que você quer investir. Eu criei aqui uma apresentação que eu vou mostrar aqui para vocês, começando agora por essa imagem, que é uma imagem feita por IA, naturalmente está bem apertado aqui a forma de trabalho, mas ela representa um pouco daquilo que eu queria mostrar para vocês. Aqui vocês estão vendo a entrada dos materiais, né? Agora imagine isso aqui mais amplo, tá, gente? Esse galpão aqui fechado não é aconselhável fazer dessa forma. Mas imagine isso aqui mais amplo, ocupando mais espaço, passando pelo devido processo de organização, classificação e depois sendo alocado aqui, aqui está aparecendo nessas estantes aqui, né, sendo alocados, separados, e aí um departamento comercial aqui que está comprando e vendendo esses materiais com uma dinâmica muito forte. Isso aqui é representativo. Novamente, essa imagem também é feita por IA. Agora, em vez de ser só aquele galpão lá dentro, imagine aqui do lado de fora alguns containers de materiais, né, diversos materiais metálicos, polímeros, materiais celulósicos, amorfos, tem vários grupos de materiais. E aí o transporte, o caminhão chegando, sendo carregado e aí você vendendo. O que que você percebe aqui? Que é um mercado de commodities. Esse mercado movimenta muito capital de giro. Você compra e vende em grandes quantidades. Então, um caminhão desse facilmente vai movimentar aí volumes de dinheiro entre 100 e 400 mil reais. Ou seja, 50, digamos, 30 a 100 mil dólares. Tá? Então, é muito comum. O capital de giro aqui é muito forte. Esse é um mercado que você pode começar pequeno e a maior parte permanece pequeno, justamente porque não consegue desenvolver a inteligência de mercado. Encontra um comprador ou outro, começa a fornecer para ele e para nisso aí mesmo. Mas você pode começar pequeno e ir evoluindo gradativamente até chegar a uma estrutura maior. Quando você começa pequeno, por exemplo, você não tem aqui essas empilhadeiras, né, esses caminhões grandes aqui, essa estrutura toda para guardar o material. Não tem aqui um prédio de administração, de departamento comercial muito forte. Normalmente, a pessoa que começa pequena é só ela mesma que está fazendo aquele trabalho. Nada contra, dá para evoluir se você está nesse nível ou não, ou se você quer já entrar num nível de estrutura muito maior, pode entrar em contato direto com a gente. O que mais que eu posso falar
para vocês sobre esse mercado, sobre as características desse mercado, antes da gente avançar aqui. Olha, vamos falar de um pouco de contraste, tá? O mercado de sucatas, ele é extremamente dependendo de inteligência comercial. Ele depende de inteligência comercial. Aqui é fundamental ter um time muito bom, tanto de compra quanto de venda. E é um mercado extremamente orientado pelo preço das commodities a nível global. Você trabalha literalmente com commodities, tanto na parte metálica, na parte de plástico, na parte de celulose, tudo sofre influência de questões da geopolítica internacional, do preço do petróleo, do preço da energia, da logística. Tudo isso afeta o setor de sucatas. Mas é um mercado que gera quantidades e volumes de dinheiro escaláveis em picos, digamos, né. Digamos que você está lá na sua estruturação normal, aí de repente o seu time comercial localiza, sei lá, 5 caminhões de latinhas de alumínio em determinado local, e aí você tem o capital para comprar aquilo, compra tudo de uma vez e vende tudo de uma vez e em menos de uma semana, a depender, respeitando a logística, você movimentou uma grande quantidade de dinheiro. Então, para quem gosta de fazer dinheiro de forma rápida, agressiva, esse é o tipo de negócio perfeito, né. Diferente, por exemplo, de uma usina de biometano que nós vimos, né, você não vai ter isso na usina de biometano, ela não vai, de repente, produzir 4, 5, 10 vezes mais biometano que o normal, não não funciona desse tipo, tá. Mas o que que o comércio de materiais recicláveis exige? Dinâmica, pegada, força, agressividade comercial, certo? E aí, para quem gosta desse tipo de pegada, quem gosta de jogar esse jogo, meio que bolsa de valores ali na prática mesmo, né? Então, esse é o mercado ideal para você. Vamos agora, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente ir avançando em cada um desses slides para a gente compreender melhor. Primeiro vou me apresentar, meu nome é Gleison Bezerra Machado, eu sou CEO da Virapuru e nós estruturamos negócios no setor de resíduos, desde usinas de triagem até usinas de biometano, biogás, enfim, toda a área de resíduos, tá? E aí, se você está pensando em fazer isso, está aqui o nosso e-mail novamente, comercial@virapuru.com. Eu sou formado em Diploma em Engenharia für Verfahrenstechnik pela Universidade de Ciências Aplicadas de Frankfurt, isso é alguma coisa como mestrado em Engenharia Química. E trabalhei como instrutor técnico na área de energia nuclear na maior empresa do mundo, que é a Areva Nuclear Power, a estatal francesa que constrói usinas nucleares em todo o mundo. Desde 2012 eu estou atuando, então, no mercado de industrialização do setor de resíduos, qualificando pessoas, já qualificamos aí mais de 12.000 empreendedores, em todo o mundo, no Brasil e no mundo. E também, agora muito fortemente concentrado na reestruturação de projetos no setor de resíduos. E a gente se especializou, claro, na estruturação de negócios, né, engenharia de negócios sustentáveis. E é isso que a gente faz. Triagem, biogás, compostagem, reciclagem, tratamento de resíduos perigosos, aterro sanitário, tudo que você imaginar que tem a ver com indústria, processamento de resíduos. Ok, meus caros, dito isso, vamos compreender então a infraestrutura de valorização dos resíduos dentro do mercado de sucata. Imagine que você tem aqui a sua empresa de sucata, tá? Isso aqui é informativo, tá, gente? Não tem nenhuma empresa de sucata que eu vi aqui com esses reatores aqui biológicos, fusão nuclear, não tem nada disso. Isso aqui é só demonstrativo. Você tem aqui nesse bloco aqui de transformação, nessa plataforma integrada aqui, a entrada contínua de materiais. Quais são os materiais que você ali tem? Olha, vamos falar em grupos de materiais. Então nós temos os grupos dos materiais dos metálicos, que inclui os ferrosos e não ferrosos. Tem o grupo dos polímeros, o grupo dos materiais celulósicos, o grupo do material amorfos, que inclui que é aí os vidros, né. Também tem um grupo de outros materiais que são ali misturados, como resíduos de equipamento eletroeletrônicos, que a maior parte das sucatas não trabalha com ele. Mas também tem pneus, tem óleos de fritura e tem diversos outros produtos que você poderia comprar e vender. Normalmente, hoje, as sucatas trabalham muito focadas, pelo menos no Brasil, em metálicas, celulósicos e polímeros. E não tem essa visão comercial muito longa.
Tem a vantagem que você tem menos preocupação com vários tipos de materiais, mas tem a desvantagem que, como você trabalha com commodity, se por algum motivo houver uma alteração de preço ou alguma, digamos, alguma turbulência no mercado que você está trabalhando, então você vai sofrer também essa turbulência. Se você trabalha com diferentes materiais, você consegue compensar. Por exemplo, se der um problema nos polímeros, você compensa nos metálicos, ou então compensa se de repente dá uma alta nos materiais celulósicos, você vai lá e ganha dinheiro também, entendeu? E consegue trabalhar essa questão de fazer dinheiro rapidamente. Então, é preciso olhar os materiais como produtos, como se fosse um supermercado. Você compra ali aquilo que está dando mais dinheiro no momento e você tem essa capacidade aqui de comprar e vender esses materiais. As saídas, e aqui a gente passa pelo processo, ó, entradas, processamento e saídas. O que é que acontece aqui no processamento? Aqui também tem uma agregação de valor, ou pelo menos deveria ter. O novo processo de purificação. Por exemplo, nessa entrada aqui, se você compra esses materiais normalmente das cooperativas de catadores, então você compra esse material com determinado grau de contaminação. E é interessante que essa empresa de sucatas tenha a capacidade de purificar ainda mais esse material. É importante que o departamento comercial saiba identificar qual é a forma, tamanho, volume que aquele material tem um maior valor agregado. E aqui está uma defasagem grande nesse setor que normalmente eles não trabalham dessa forma, certo? Então, se você tem essa visão, aqui dentro vai ter um processo de agregação de valor mais fino, digamos assim, menos trabalho do que aquilo que os catadores fazem, né, pegar ali e separar na mão, é menos trabalho que isso, muito mais envolvendo máquinas, equipamentos, prensagem, compactação, diminuição do volume para que aquilo seja transportado, em grande escala. E aí economizando frete, você vai aumentando cada vez mais a sua margem de lucro. Ou seja, isso aqui tem que ser uma unidade de aumento de margem de lucro. De um lado ele trabalha reduzindo custos e do outro lado ele trabalha agregando mais valor para aumentar a margem. Eu estou fazendo gesto aqui, como a câmera está pequena, não dá nem para ver. Tá? E aí sim você vai vender essa matéria-prima. Para quem você vai vender? Normalmente para recicladoras ou diretamente para as indústrias, a dependendo do material que você está trabalhando. Quem vende diretamente para as indústrias também está vendendo para uma recicladora, de certa forma. Por quê? O que acontece, por exemplo, na parte de material celulósico? Justamente porque faltam recicladoras de papel no mercado, recicladoras mesmo. Aí as indústrias de fabricação de papel acabam incorporando uma unidade de reciclagem de papel lá dentro. Então, o papel já pós-consumo chega, passa pelo processo de purificação e aí depois ele entra na fabricação de novos papéis e aí misturado. Ali um determinado percentual de papel reciclado é adicionado então no papel virgem. Então ela incorpora lá dentro a recicladora por falta de recicladoras dentro do mercado que trabalhem puramente com a questão da reciclagem, certo? Então, esse é o modelo de negócio. Você vê que precisa de um time comercial bom, um time grande, um time eficiente, e a gente aqui no decorrer da apresentação vai ver que isso é um grande gargalo, é o maior gargalo, quem sabe, das empresas de sucata. O que é que a gente tem no mercado? Qual é o desalinhamento? Bom, quando tem excesso de oferta, como aconteceu aqui em 2025, aumentou a quantidade nesse caso aqui, de sucata ferrosa que foi exportada. Ou seja, o que é que nós falamos agora há pouco? É um mercado que trabalha com commodity. Se você não vender no mercado interno, você tem a opção de vender para o mercado externo, da mesma forma. Portanto, o seu time comercial tem que ter a capacidade de trabalhar com diferentes mercados, de saber localizar, mapear, trabalhar com diferentes mercados. Então, em 2025, por exemplo, teve uma baixa demanda das siderurgias no Brasil e acabou que o mercado exportou mais de 885 mil toneladas de sucata ferrosa para o mercado externo, né? E aí, déficit de capacidade, apenas 21% dos plásticos pós-consumo e reles 3% dos eletrônicos são reciclados
formalmente, justamente por causa, muitas vezes, que a logística da captação desses materiais, desde o gerador, desde o grande gerador, até chegar nas empresas de sucata, às vezes é falha, às vezes o material não tem valor agregado suficiente naquele formato que ele está, para passar por um processo de logística e aí chegar com preço competitivo em determinado local. Novamente, as empresas de sucata poderiam mudar isso trabalhando, fazendo parcerias na fonte, ajudando lá quem está coletando, quem está captando esse material, a agregar mais valor. Algumas empresas no Brasil, principalmente nessa área metálica, já expandiram aí seus braços em todo o Brasil, tá? Começaram em São Paulo, e aí depois esticaram seus braços e hoje elas têm representações em praticamente todas as capitais brasileiras. Essa é a forma, porque o trabalho de sucatas envolve muito fortemente a pauta logística. É muito, muito fortemente. Compra, logística e venda, tá? Isso a nível local, regional, nacional e internacional. Quanto maior o nível você consegue chegar, maior a margem de lucro que você pode ter. A oportunidade aqui é justamente na abundância de matéria-prima subutilizada. Nós vimos em outras apresentações dessa parte de negócio que o Brasil produziu em 2025, ou foi 2024, mais de 80 milhões de toneladas de materiais. A maior parte disso, cerca de 60%, está indo em direção a aterros sanitários e alguns 30 e tantos por cento está indo para lixões a céu aberto. E aí existe um potencial muito grande de captação desses materiais, né, para direcionar. E a empresa de sucata ela acaba funcionando ali como o coração do comércio de reciclagem, das indústrias de reciclagem, porque elas fazem essa movimentação, sabe? Elas captam material para fornecer para as recicladoras. E aí elas funcionam como um coração, é como se estivesse bombeando ali o material, né, de volta para o setor produtivo. Ok, bom, como eu falei para vocês aqui, a margem vai aumentando conforme o seu departamento comercial ele vai sofrendo renovações e ampliando o horizonte deles. Não é claro que a aquisição de máquinas e equipamentos vai aumentar a sua margem, mas o que realmente vai escalar a sua capacidade de aumentar essa margem ainda mais, de vender mais, é uma combinação entre o departamento comercial e a sua capacidade de processamento. É isso que vai fazer essa margem crescer cada vez mais. Mas a grande maior parte das empresas ficam normalmente atinge um certo patamar, bate no teto de compreensão dos empresários, dos donos das empresas de sucata e para por ali mesmo, ficam satisfeitos com aquela quantidade de dinheiro que tem, pronto, e para nessa pauta. Bom, existe uma demanda global por sucatas, né, como matéria-prima, né, por exemplo, aqui na América do Norte, na Europa, na Ásia, Oriente Médio. Então, existe uma grande demanda. Esse mercado, como eu falei, é um mercado global, compra e venda de sucata ferrosa. Olha, o mercado de sucata de cobre alcançará 115 bilhões de dólares até 2034, mercado global, quer dizer, a movimentação, compra e venda de sucatas de cobre, certo? Pela transição energética, veículos elétricos utilizam 4 vezes mais cobre. Então, há uma demanda crescente, né? A gente sabe que veículos elétricos estão cada vez chegando mais, eles precisam de mais cobre, tem mais fiação elétrica ali para transmitir a energia elétrica, enfim. O alumínio reciclado atinge 75% de margem bruta em operações eficientes, consumindo 95% menos energia que a produção primária. Tudo que é fonte de alumínio, não só as latinhas, mas panelas, tudo que é fonte, né, isso tem potencial de implementação em todo o mundo, né? Esse consumo de alumínio é global. E claro, a pressão ESG por reaproveitamento de resíduos e exploração menor dessa extração de materiais da natureza, né, para a gente conseguir equilibrar melhor a qualidade de vida. Além disso, nessa área também tem créditos de reciclagem, créditos diversos que você pode trabalhar junto com outros parceiros para emitir. Bom, quais são os principais problemas que a gente tem aqui? Primeiro, a informalidade. A informalidade faz com que você já bate ali no teto. Você consegue trabalhar informalmente, adquirir experiência,
Mas se continuar desse jeito, informal, aí você bate no teto, não consegue aumentar, não consegue vender para melhores compradores, não consegue captar mais, não consegue prestar serviço para os grandes geradores, enfim, isso aqui é uma limitação de crescimento direto. Boa parte dos empresários desse mercado estão trabalhando na informalidade. Baixa eficiência, né, baixa capacidade de reconhecer os materiais, localizar esses materiais, trabalhar com logísticas mais inteligentes e efetivas, fazem com que muitas vezes se tenha baixa eficiência logística, e aí você tem menos material. Volatilidade, isso aqui, gente, isso aqui é que pega muito no mercado. Dependência extrema de preços de commodities únicas sem agregação de valor. Imagine, muita gente que trabalha somente com plástico, tem uma empresa de sucatas, que é comércio de materiais recicláveis no geral, mas ainda assim trabalha só com plástico. Aí vem coisas como aumento de importação, aí enche o mercado com aquele material, tem concorrência externa, não consegue competir, não tem outro material, afunda, vive crises. Isso é muito comum nesse mercado. Apesar de que eu defendo muito que o comércio de recicláveis, a partir do momento que eu digo vou trabalhar com materiais recicláveis, eu tenho ali os grupos de materiais que eu devo me especializar, justamente para aproveitar essa variação de preço, que sempre vai ter. Seja por influência política, influência econômica, de mercado, logística, catástrofes, tudo pode influenciar no setor de comércio de materiais recicláveis, ou seja, das empresas de sucata. E quando eu falo inteligência comercial, é preciso pensar da seguinte forma, que às vezes um determinado material está com uma margem muito boa, aí você vai vender tudo que você tem ali, captar e vender tudo que você tem ali. O outro material não está com uma margem boa, é o momento de você, quem sabe, comprar, está muito barato, você compra, guarda. Certo? E aí vende aquilo que você acumulou. Ou seja, você tem que trabalhar com essa inteligência. Nem todo mundo consegue fazer isso, correto? Nem todo mundo, porque exige muito capital de giro. Quando você olha o pátio de uma empresa de sucatas, tudo aquilo que tem lá no pátio dela é dinheiro. Mas funciona um pouco que nem bolsa de valores. Os preços ficam variando de diferentes tipos de material. Então, qual a sua função? Comprar na baixa para vender na alta. E aí você tem que se especializar isso. Não tem opção, certo? "Ah, não, mas deixa para lá, eu vou trabalhar", não, aí você vai trabalhar completamente limitado e vulnerável. Para quem quer ter uma empresa realmente competitiva e fazer muito dinheiro com isso, tem que se especializar em commodities, em margem e nesses processos de agregação de valor. Por consequência, né, o mercado é praticamente dominado por essa situação. A exportação de matéria-prima barata, margens comprimidas e elevado risco operacional. Às vezes não consegue vender para o mercado interno, acaba vendendo para o mercado externo a qualquer preço, para essas empresas que são especialistas em acumular uma quantidade grande de material para vender para o mercado externo. Uma característica interessante desse mercado é que normalmente você vende tudo que tem, com raras exceções. Quando, por exemplo, no Brasil em 2022, né, para conter a inflação, o governo zerou os impostos de importação e aí entrou muito material de fora, o que era produzido no Brasil pelos catadores não conseguiam ter um preço competitivo com material de fora. Consequência, ficou todo mundo sem vender plástico e material celulósico, né, nesse caso, mas foi um caso aí excepcional, né, isso daí, mesmo que trabalhando com margens pequenas, mas esses momentos são raros na história. Qual é a virada lógica estrutural? O valor não está somente aqui no material da sucata, está na infraestrutura, na inteligência da estrutura, inclusive a estrutura comercial. Então tem que sair do comércio informal para a plataforma industrial integrada, da dependência da logística madura para a infraestrutura real e financiável e da venda de commodity volátil para o insumo premium ESG certificado. Fazer esse processo de transição. Então, se você tem uma empresa de sucata que hoje está trabalhando com essas características, é possível levá-la a essa outra característica aqui. Essas máquinas são simbólicas, tá, gente?
Ok, dessa forma, a gente tem então plataformas, né, hubs regionais de valorização que trabalham com a consolidação e a triagem. Você pode fazer isso através de parceiros, beneficiamento técnico de qualidade, recuperação avançada com valor agregado, menos máquinas e mais comércio, agregação de valor somente o necessário para que você possa avançar, porque você vai estar trabalhando com vários grupos de materiais, então nem sempre é inteligente sair agregando valor em todos eles. Mas de repente você tem parceiros que possam trabalhar junto com isso. Certo? Então, é basicamente isso, né, e aí passar por um processo de inteligência comercial integrado. Para efeitos numéricos, uma empresa de sucata que comercializa ali 4.500 toneladas por mês, ela pode estar ali com um faturamento mensal entre 8 e 10 milhões de reais. Desses materiais, por exemplo, ela poderia receber determinados materiais e cobrar aqui R$ 80 por tonelada. Não é comum, não é comum. Depende do mercado que você esteja. Você poderia receber, por exemplo, para um grande gerador que tem ali um material em muita quantidade, você pode receber dele, né, ele lhe paga para isso, vai lá buscar e estuda primeiro para quem você vai vender. Mas não é tão comum. Certo? Por isso que desses 9,5 milhões aqui, a menor parte, ó, 360 mil, menor parte créditos ambientais. Até o crédito ambiental vai dar mais dinheiro do que essa parte aqui. A venda dos metais, que claro, é muito forte, vendendo aí um preço médio de 1.200 reais por tonelada, o faturamento aí de 2,4 milhões. Aqui, 2.500 reais por tonelada do plástico, um faturamento de 2,5 milhões. E aqui 15 mil reais por tonelada. Aqui o resíduo eletrônico, você teria aqui, quem sabe, 3,5 milhões, e os créditos ambientais variando de 300 a 800 mil reais. Isso aqui é só uma referência de quanto poderia faturar uma empresa que agrega valor, que trabalha com créditos ambientais, que trabalha com resíduo eletrônico, certo? Resíduo eletrônico, não somente plástico, metais, mas também taxa de destinação, resíduo eletrônico e créditos ambientais, ok? Se tirar tudo isso, olha, a gente teria aqui 4 milhões, 5 milhões de reais. Aí você acrescenta mais 4 milhões de reais trabalhando com outras variáveis aqui de agregação de valor. Qual que é a pauta aqui? É a diversificação, vai blindar a sua operação contra a volatilidade, porque por si só, se você trabalhar com um único tipo de material, é extremamente vulnerável, volátil, aquilo pode mudar de um dia para o outro. A gente está agora, por exemplo, vivendo aqui, eu estou gravando esse vídeo agora em abril de 2026. E o que que nós tivemos há um mês atrás? Foi justamente um pouco mais de um mês, né, foi justamente o início da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. O Irã bloqueou o Estreito de Hormuz e isso afetou o preço do petróleo globalmente. Imediatamente o preço da resina plástica aumentou no mundo todo. No Brasil não aumentou porque o governo segurou o preço do petróleo, já que o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo, não na produção de diesel e gasolina. E isso ainda está rolando, sabe? Queda de impostos sobre o comércio de materiais recicláveis, sobre a área de reciclagem, uma série de fatores que influenciam o mercado de sucatas diretamente. Então, todo o mercado de sucatas sofre influência direta com isso. E mesmo que você pense, ah, não, mas eu não gosto de política, eu não quero saber disso, daquilo, a sua área é uma área que sofre influência disso. Portanto, é inteligente também acompanhar esse mercado e ter um time comercial que saiba trabalhar com isso. O que também não é comum no mercado, gente. O que é comum no mercado? Normalmente, o dono da empresa de sucata, aquelas menores, descobre um comprador bom e aí ele tem ali uma fonte de quem ele pode comprar, então ele compra ali nos catadores, compra uma quantidade, vende, aí aluga um galpãozinho e vai trabalhando e vai aumentando e dali ele não vai passar mais. Por quê? Porque ele não confia em passar o conhecimento dele do departamento comercial. Aliás, ele não confia em criar um departamento comercial.
Porque na cabeça dele, aquele processo é tão simples que qualquer pessoa que chegar no departamento comercial dele vai depois criar um negócio para ele mesmo. Existe esse risco? Claro que existe, né. Você trabalha com uma negociação que é relativamente simples, porém, pense, uma alta exigência de capital de giro. Um baque nessa área, normalmente, se o aventureiro não tiver como se segurar, ele se arrebenta por muito tempo. Então, se você tem essa estrutura, se você consegue, vai aumentando sua escala cada vez mais, eu acho que, a não ser que você queira ficar escravo do trabalho, você precisa desenvolver um departamento comercial, e eu já conheço todas as objeções que a maior parte dos sucateiros tem de desenvolver isso. Mas tudo bem, não tem problema. Isso também não é para qualquer um, né, por isso que tem uma oportunidade boa nesse mercado, porque não é qualquer um que vai conseguir realmente se desenvolver. Vamos apresentar números aqui de uma sucata profissional, trabalhando com esses 4.500 toneladas de material por mês. Quanto precisaria investir? Qual seria, o lucro operacional, o payback? Vamos dar uma olhada, assim, bem generalizada, tá, gente? Bem estimada, para não ficar totalmente fora de órbita aí. O valor de investimento para processar essa quantidade e fazer esse faturamento aqui, que nós mostramos, então o investimento é entre 15 e 25 milhões em equipamentos, infraestrutura, é cara, às vezes construção de galpão, da forma como tem que ser, infraestrutura pesada, certo? Então você tem aqui esse investimento nessa ordem, o EBITDA, né, o seu lucro operacional ali variando entre 25 a 40%, alavancado pela eficiência energética e margens prêmios ESG, payback entre 3 e 5 anos, e a escalabilidade tem um modelo desenhado para roll-up regional, replicando hubs próximos a grandes geradores industriais para mitigar o custo do frete. E essa parte aqui dessa inteligência de logística, que é muito comum ver na Europa, né, tem as empresas que trabalham com resíduos, normalmente elas também criam empresas de logística desse material, ela não trabalha quando as empresas são realmente grandes. Então ela organiza esses hubs, né, esses centros de logística nas regiões e vão dominando as regiões todas assim. E isso é pouco feito no Brasil. É mais feito assim em regiões metropolitanas, mas internamente é mais difícil que isso aconteça a nível regional, né? E os grandes que trabalham com inteligência comercial, que vão escalar, esses sim, eles sabem montar a sua estrutura e de inteligência comercial. Se você não sabe fazer isso e quer uma estrutura dessa, o que que você tem que fazer? Justamente, você tem que escrever um e-mail para a gente ajudar você a montar essa estrutura comercial com toda essa inteligência que vai fazer você sair de um processo pequeno para um processo de escala, com inteligência comercial a nível regional, eventualmente a nível internacional. A gente pode ajudar você a montar esse tipo de projeto. E depois é com você. Qual a vantagem competitiva e as barreiras de entrada? O sucateiro tradicional, ele atua como um atravessador logístico com alto risco de conformidade, dependência de commodity única e perda de incentivos. Normalmente não tem incentivo. E aí, transformando isso numa plataforma, numa estrutura, num projeto estruturado, como esse que eu falei que a gente pode ajudar você a fazer, você vai trabalhar com integração vertical, reduzindo riscos, com compliance, ESG, múltiplas fontes de monetização e, claro, a captura dos benefícios fiscais. Por exemplo, essa PL 1800 aí que está prestes a ser aprovada, né, permitindo créditos PIS, COFINS, crédito de reciclagem, crédito de logística reversa. Quais as possibilidades de crédito existirem? Né, e com isso o que eu estou dizendo é o seguinte: quando a gente estrutura isso, a gente pesquisa, a gente estuda o mercado para analisar que possibilidades vocês têm, porque esse mercado, ele tem nessa parte de crédito, vão ter alguns créditos que são nacionais, alguns benefícios que vão vir do governo federal no Brasil, mas outros benefícios que são regionais, certo? Então a gente faz todo esse levantamento para que você tenha o máximo possível de benefício para o seu projeto. Tá certo, meus caros?
Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Lembrando que essa apresentação aqui é para falar de negócios. Você que quer investir num negócio dinâmico, que quer margem, que quer, sabe, de uma hora para outra ter o poder de fazer um lucro muito grande, mas se não fizer bem feito, também pode levar uma pancada forte. Por isso que é importante estruturar direitinho, ter um departamento comercial bom para amenizar os riscos. É isso que a gente faz. Tem alguma dúvida, algum comentário? Deixa aqui embaixo. E se você conhece alguém que, quem sabe, precisa dessa informação, que quer investir nessa área, é novo, seja no continente africano, na Ásia, Estados Unidos, Brasil, América do Sul, não importa, Europa, onde você quiser, a gente tem a mesma estratégia internacional de estruturação, vai servir em qualquer mercado, justamente porque a gente observa também a regulamentação de cada um desses mercados, os fornecedores locais de máquinas, equipamentos, a inteligência de negócio, enfim. Compartilha, aliás, escreve aqui no comentário se você tem alguma dúvida. Caso não, compartilha sem esquecer de dar um like aqui nesse vídeo, né, e se inscrever também no nosso canal. Agora, se você quer investir, o que que você deve fazer? Você tem que entender o seguinte: esse tipo de empreendimento é um ativo, ideal para capital institucional, né, ele tem uma infraestrutura resiliente. O bacana dessa infraestrutura é que você pode mover ela com facilidade de um lugar para o outro. Diferente, por exemplo, de uma usina de biogás, os tanques vai ser mais difícil se for construído de concreto. Aqui não, você pode pegar toda a estrutura e mover de um lado para o outro. Então você consegue ter uma certa mobilidade, certo? Então, você tem aqui, um mercado que, digamos assim, é muito bom para multiplicar capital, vai exigir de você um certo capital de giro, isso é muito importante nesse mercado de resíduos. Aí tem gente que defende, dá para começar sem capital de giro, só com confiança, sim, mas aí você tem que ter relacionamentos, você vai ter que provar que você trabalha direito, e aí vão observar a sua estrutura, enfim. É melhor estruturar logo no início, fazer um projeto bem pensado para que você entre da maneira certa, diminuindo a quantidade de erros, zerando, quem sabe, essa quantidade de erros e trabalhando com mais inteligência para que você possa escalar mais rápido. Mas, sem dúvida, é um mercado multiplicador de capital, certo? Se você tem esses 15, 20, 30 milhões para investir, quer um negócio que possa multiplicar o seu capital rapidamente, aí qual seria a estratégia? Procurar um mercado que ainda não esteja muito desenvolvido, montar ali uma base, né? Mesmo que você já tenha uma empresa dessa de sucata em algum outro lugar, então monta lá também uma outra base, a gente estuda, levanta tudo, diz o que que seria o dimensionamento, estrutura, e aí você entra já posicionado para aproveitar melhor esse mercado. Tudo bem, meus caros? Então é isso. Olha, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um like aí, comentar. E a gente se vê então no próximo vídeo sobre negócios no setor de resíduos para investidores, tá certo? Então, um grande abraço e saudações sustentáveis e até a próxima.